Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Hoje são dia 20 de setembro, o ano é 2025. Estamos aqui para mais um encontro, para falar de Deus e as suas maravilhas em nossas vidas. Graças a Ele, nós saímos das trevas para a luz. Graças a Ele, nós que iríamos para o inferno, hoje estamos indo para o paraíso. Hoje nós vamos refletir sobre Atos dos Apóstolos 8, versículo de 1 a 4. Então, no versículo 1 diz assim: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e o lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. E o versículo 5, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali anunciava a Cristo. Nós sabemos que existem duas forças no universo. Uma é Deus, Todo-Poderoso, que todos conhecem, e a outra é o Satanás. Não é Todo-Poderoso, mas todos os conhecem. Engana-se quem pensa que Satanás não tem poder. Satanás tem poder, só que não se compara com o de Deus, que foi Deus que o criou. Pois bem, então existem duas religiões no mundo, somente duas. Uma é de Deus Todo-Poderoso, que quer salvar a humanidade, e a outra é de Satanás, que não se importa com o nome que a pessoa vai adorar, desde que não adorem a Deus. Então, tudo que é religião que existe por aí que se afasta de Deus é de Satanás, embora o nome dele não apareça. E qual é a missão dele? A missão dele é se tornar Deus da humanidade. Ele, na consciência dele, ainda não sabe que está derrotado. Ele não sabe que já perdeu essa luta. Porque, embora ele conheça as letras da Bíblia, estava presente na época que foram escritas, ele não tem aquilo que os salvos têm, a revelação de Deus. Então ele não tem revelação. E, embora ele ouça algumas revelações de alguns homens fiéis a Deus, ele faz igual às pessoas. Ele não acredita. E continua a humanidade caminhando. Pois bem, no versículo 1, Estevão está sendo julgado por uma população furiosa. Mas qual é o pecado de Estevão? O pecado de Estevão é o mesmo que nós cometemos diariamente na vida dos ímpios, dos servos de demônios. É falar de Deus, das maravilhas de Cristo, falar da salvação.
Isso aí desperta as trevas e faz com que as trevas se lancem contra quem está pregando. O Estevão, se vocês acompanharem o capítulo 7, é quase todo ele, Estevão faz a defesa do Evangelho com muita propriedade. Ele fala desde o início, fala a história toda de Moisés, né? E ele prega realmente aquilo que aconteceu. E cada vez que ele vai falando de Deus, cada vez que ele vai falando das maravilhas do Senhor, o ódio vai se levantando contra os servos de Satanás. Até que finalmente eles levam para fora e apedrejam Estevão. Pois bem, nessa ocasião estava ali um jovem chamado Saulo. E esse jovem ficou ali, figurando as vestes dos que iriam assassinar Estevão. E esse jovem, ele consentia dessa execução. Por que ele consentia? O Saulo, ele foi educado por Gamaliel, mestre judeu, ele também como judeu, e ele tinha um amor a Deus. E para ele, Saulo, o cristianismo ofendia a Deus, porque ele sabia que só existe um Deus. Mas até então, ele não tinha revelação de Deus, que Jesus é o Filho de Deus e é Deus também. Ele não sabia disso, ainda não tinha revelação. Porque a revelação, gente, só é dada para homens e mulheres salvos. Você está vendo ali um grande mestre, né, Saulo de Tarso, nessa época, mas é um grande mestre que nada sabia sobre Jesus. E isso acontece hoje. Tem muitos mestres hoje de coisa nenhuma. Eles não conhecem Jesus, não conhecem Deus, não levam o homem para lugar nenhum, a não ser para o inferno. É por isso, meus amados, que nós temos que estudar a palavra. A palavra de Deus, ela se forma na nossa mente através da própria palavra. Palavra se compara com palavra e o Senhor nos ensina. Não estou falando para que vocês não participem de nenhum trabalho de ensino bíblico. É claro que nós temos que participar, né? Nós vamos participando e o Senhor vai nos ensinando através do seu Santo Espírito. Pois bem, para não perdermos o foco, o Estevão foi morto, e lá no versículo 2, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele uma grande lamentação, né? Depois de Estevão morto, juntou, juntaram-se alguns homens piedosos e deram um, um fim ao corpo do homem santo, sepultaram. Porque Israel é uma grande maldição deixar o corpo sem enterro, tá bom? E eles ali lamentaram aquela morte desproporcional. Lá no versículo 3, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava em prisão.
gente, esse Saulo que faz isso, mais tarde foi chamado de Paulo. É o nosso apóstolo. Foi chamado apóstolo do gentil e ele, Saulo, era o inimigo da igreja. Ele arrastava as mulheres pelos cabelos e levava para os tribunais, onde com certeza iriam ser julgadas e muitas mortas. Aí vocês falam, poxa, mas se Saulo era o grande perseguidor da igreja, por que ele hoje é o apóstolo de Cristo? Né? Você não faz essa pergunta? Pois é, mas é a misericórdia de Deus alcançou o apóstolo Paulo. Como tem alcançado milhões e milhões de homens e mulheres que tiveram uma vida à margem da lei, cometendo coisas violentíssimas, mas hoje são filhos de Deus, se arrependeram e participam do reino dos céus. É algo que o ímpio não consegue entender. Como uma pessoa violenta muda daquele seu estado violento e agora é um cordeiro de Deus que até aceita ser sacrificado por Jesus Cristo. O evangelho que nós pregamos é o evangelho que transforma vidas, que modifica algo. Aquelas pessoas que estariam reservadas a passar a eternidade no inferno. O inferno existe, gente, ainda não foi inaugurado, mas existe. Estava destinada a morar no inferno. Agora, com o Espírito Santo dando arrependimento, será um servo de Deus. Pois bem, Saulo foi alcançado pela misericórdia de Deus e falou: Eis-me aqui. Como muitos de nós, quando o Evangelho foi pregado para nós também falamos: Eis-nos aqui. E aqui estamos, até que o Senhor nos chame. No versículo 3 do estudo em questão, está lá: Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Nós já comentamos, né? E ele saía perseguindo a igreja, arrastando as mulheres. Até que, certa época, ele pediu que o Sinédrio enviasse para fora de Jerusalém, porque para Damasco, que lá, segundo ele ouvia, tinha muitos adoradores de Cristo. Ele ia perseguir essa seita em Damasco. E foi credenciado para perseguir a igreja em Damasco. No deserto, finalmente tem encontro com Jesus. E Jesus pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele, atônito, pergunta: Quem é, Senhor? Eu sou Jesus aqui que tu persegues. Ele fica cego, entra em Damasco, cego. Aí jejua e ora por 3 dias, até que um servo de Deus, mandado por Jesus, vá até ele e explique que Jesus é o Deus. E ele, o Espírito Santo, dá o arrependimento a ele, e ele se converte, e ele se torna um apóstolo cheio de conhecimento de Deus e nos ensina. E como é que nós sabemos que o apóstolo Paulo é, de fato, o apóstolo? Porque, gente, o apostolado são 12 cadeiras, né? Mas
Os 12 que Jesus chamou, um não era apóstolo. Ele estava apóstolo, que era Judas, mas não era. Judas era o traidor. Então, chamou-se 12 para o ministério de Cristo, a cadeira apostólica estava completa, embora o 12º não fosse apóstolo, ele estava apóstolo. Na descida do Espírito Santo, lembra que o Espírito Santo desceu? Precisava da cadeira estar completa, os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos. Aí a igreja sorteou um homem que andou com Jesus para ser chamado de apóstolo, né? E colocou esse homem na cadeira que faltava. Aí o colegiado ficou completo, 12 apóstolos de novo. Mas aquele ali também não era o apóstolo. O apóstolo, lembra vocês que apóstolo tem que ser chamado por Cristo, é apóstolo de Cristo, tem que ser chamado por Cristo em pessoa. E aquele que foi colocado, né, embora tivesse andado com Jesus, não foi chamado com Jesus, não foi chamado por Jesus para ser apóstolo. O nome dele é Matias. Algumas Bíblias chamam de Matatias, né? Pois bem, já com a igreja completa, os 12 apóstolos, né? O Espírito Santo desce, reveste os homens com poder. Logo de início, 3.000 almas aceitam Jesus, depois 5.000, né? E o evangelho começa a crescer em graça e conhecimento, quando finalmente é chamado o 12º apóstolo, que é o apóstolo Paulo, quando ele é chamado no deserto de Damasco. Pois bem, nós vemos lá em Gálatas 1, que em outros versículos também, que Paulo não aprendeu o evangelho com homem nenhum. Se ele era perseguidor do evangelho, quem não sabia. Como é que ele aprendeu o evangelho? Ele aprendeu com o próprio Espírito Santo, com o próprio Jesus. Ele foi para o deserto, ficou lá por 3 anos e lá ele aprende o evangelho e quando ele volta ensinando aqueles que eram apóstolos antes dele. Olha que maravilha. E escreveu as 13 cartas, que alguns teólogos, né, dizem que algumas dessas 13 cartas não são do apóstolo Paulo. Mas isso aí é outro departamento. Eu sei, e vocês sabem, que nós aprendemos muito com o apóstolo Paulo através do Espírito Santo. Pois bem, havia um plano também de Deus para que a igreja crescesse. Quando a perseguição de Estevão e a morte de Estevão, e os homens começaram a perseguir a igreja, ou seja, começaram a perseguir os homens e as mulheres que pregavam o evangelho, eles foram obrigados a fugirem, né? Homens de Deus, mulheres de Deus, foram obrigados a fugirem. E para onde eles iam? Adivinha? Eles pregavam o evangelho. Então o evangelho começou a crescer pela porque Deus começou a espalhar os servos de Deus para pregarem esse evangelho poderoso. E começaram também o sofrimento da igreja, né? Muitos homens e mulheres foram mortos nessa ocasião, pregando o evangelho, mas eles não se arrependiam da pregação tão gloriosa, porque sabiam o que vinha à frente era melhor do que o que tinha deixado para trás. Eles tinham saído do inferno para a vida eterna com Jesus. Então, isso era mais do que reconfortante na alma de cada pessoa, sabendo que seria salvo. Tá bom?
que esse espírito que estava nessa igreja primitiva esteja habitando em nós, para que nós preguemos o evangelho com essa ousadia que eles fizeram. Tá certo? Então, meus amados, chegamos ao fim. Lembrando a vocês que nós estamos no YouTube, né? E que vocês podem entrar lá no YouTube, nos acharem, né? Aí curte, compartilha e marca lá no sininho, né? Para que toda vez que for publicado, vocês terem, terem, terem o aviso que existe um novo vídeo. O nome que nós estamos usando lá é Ministrando a Palavra, tá? Então, vocês digitam Ministrando a Palavra no YouTube e vai achar um vídeo meu, clica nele, dali vocês entrando nessa, nessa página, né? Vocês vão achar todos os vídeos que eu tenho publicado até hoje, tá bom? Pois bem, Deus abençoe, enrique poderosamente o seu dia, que os santos anjos acampem em redor de cada um de vocês. E se você ainda não aceitou Jesus como o único suficiente Salvador, apresse o seu passo, que Jesus está às portas, tá bom? Hoje, repetindo, são dia 20 de setembro de 2025. Um abraço. Deus, Jesus ama vocês.